Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. É o telejornalismo local aqui do seu canal 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, enfim, os assuntos do momento, o que pulsa na comunidade de Farroupilha, você acompanha diariamente na nossa TV Serra e no espaço do telejornalismo local com a nossa entrevista do dia. Então, além dos canais 26 e 526 da NET, claro que você já está habituado, também você pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Facebook, TV Serra Farroupilha, curte a nossa página, segue a nossa página, fica conosco. E ainda também tem o nosso canal no YouTube para você, então, com calma, visitar e por ali conferir todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. Eu quero pedir a permissão agora, durante o período do vídeo, para fazer a remoção da máscara, mas notem que é única e exclusivamente agora, na hora do vídeo, até para que a gente possa ter uma comunicação mais clara com você também, que a gente possa chegar com mais qualidade, mas precisamos continuar usando a nossa máscara, é fator indispensável no nosso dia a dia. Hoje o nosso convidado é o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes. O município de Farroupilha discute já no âmbito legislativo a chamada nova Previdência para os servidores da Prefeitura Municipal ou para os servidores do município de Farroupilha. 2 projetos de lei já foram encaminhados há algumas semanas pelo Poder Executivo Municipal à Câmara de Vereadores. Um deles promove ajustes na chamada alíquota ou nas alíquotas do cálculo atuarial. E outro projeto cria o regime complementar de previdência no município de Farroupilha. Na última segunda-feira, o presidente do SISMUF esteve na Câmara de Vereadores atendendo ao convite do vereador do PSB, Roque Severnini, para explanar sobre o assunto, bem como o secretário municipal de Finanças, Plínio Balbinotti. Agora, aqui na entrevista do dia, nós queremos proporcionar também que o próprio sindicato, o SISMUF, por meio do seu presidente, possam ampliar um pouco esta questão da previdência, da nova previdência, enfim, do que se prepara, se projeta para a previdência dos servidores públicos municipais de Farroupilha para o futuro. Presidente Diego Tormes, obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade se quiseres manter a máscara ou se sentires a segurança para removê-la, bem tranquilo. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Eu vou tirar, já que estamos com um distanciamento razoável, né? E também porque embaça meus óculos eu não consigo ver e sem os óculos eu não consigo ler. É verdade. Eu que o digo, a questão do óculos é complicado, né? Você não sabe se dá um puxão na máscara ou se tira o óculos, mas aí tirando o óculos a gente não consegue. A gente tem a dificuldade da leitura nossa, que temos esta deficiência visual. Presidente, falando sobre a questão da previdência, da mudança no regime de previdência do nosso município de Farroupilha, acho que é importante deixar claro também de que não é só uma vontade agora do governo municipal, mas na verdade é uma determinação de uma legislação federal que passou a vigorar ainda em 2019. Isso, né? Exatamente. Primeiro, agradecer a TV Serra pelo convite para estar aqui explicando essas situações, conversando um pouco com a população, contigo. Fazia tempo que eu não vim aqui. É verdade. Falha minha. É que do ano passado foi complicado para todo mundo, né? Foi difícil. E dizer que sim, que está correto. Em 2019 nós tínhamos a reforma previdenciária, que foi debatida durante uns 2 anos no Brasil, e o governo Bolsonaro aprovou a reforma em novembro de 2019. E vários dispositivos da reforma da Previdência tinham prazo e têm prazos para serem implementados, seja pelo governo federal ou seja pelos estados e municípios. O governo do estado do Rio Grande do Sul já fez a sua reforma ano passado e nós estamos discutindo agora no município de Farroupilha alguns pontos que são consequências da reforma da Previdência. Um ponto que nós estamos discutindo agora é a implementação do regime de previdência complementar, o que popularmente as pessoas conhecem como previdência privada. Sim.
Esse é um dos projetos que está tramitando na Câmara, e o outro projeto não tem a ver com a reforma da Previdência, tem a ver com questões próprias do município de Farroupilha, que trata das alíquotas de contribuição que o município paga. Então hoje nós estamos discutindo na Câmara de Vereadores 2 projetos distintos, o projeto 14 e o projeto 15. O 15 institui o regime de previdência complementar, que é decorrência da reforma da Previdência. Esse teria que ser apresentado de qualquer forma. De qualquer forma, fosse o governo que fosse. O município teria que fazê-lo. Os municípios têm prazo, todos no Brasil, os municípios e estados, até novembro desse ano para implementar. Foram 2 anos. Né? Foram 2 anos. Ano passado, com pandemia, com eleições, etc., pouquíssimos municípios fizeram isso, né? Então optaram por não mexer com essas questões. Mas agora não tem muito o que fazer, né? Os governos novos têm que fazer. Ou faz agora em abril, maio, ou faz no segundo semestre, mas vai ter que fazer. Então, esse 15 que trata do regime de previdência complementar, decorrente da reforma da Previdência, tem prazo até novembro. E o outro trata das alíquotas de contribuição, não tem muito a ver com a reforma da Previdência, são questões próprias nossas do município de Farroupilha, e esse é o projeto 14. Vamos falar do projeto 15, detalhar o 15, depois a gente fatia e vem para o projeto 14. Sim. O que é o regime de previdência complementar para o servidor público municipal? Bom, hoje, quem está nos assistindo aí que tem a carteira assinada, né, e tem seu fundo de garantia, etc., nós, servidores públicos, não temos carteira assinada nem fundo de garantia. E a maioria dos municípios e dos estados do Brasil, os servidores públicos contribuem para um fundo de previdência, como se fosse o INSS que o pessoal que está assistindo está vendo. Nós não contribuímos para o INSS, nós contribuímos para um fundo próprio municipal. Nós temos um regime próprio de previdência social do município de Farroupilha, que é diferente do regime geral, que é o INSS. Então, desde 1990 existe esse regime próprio de previdência social. Os servidores vão contribuindo todos os meses, a prefeitura como patrão também, e existe um teto, que é de R$ 6.400, que é o teto do INSS. Nós também temos o mesmo teto. No caso do município de Farroupilha, de todos os municípios dos estados, é permitido que os servidores públicos ganhem acima do teto, como aposentadoria. Então, o teto é R$ 6.400. Se eu me aposento com um salário de R$ 7.000, por exemplo, eu posso ganhar esse salário acima do teto, mas eu vou continuar pagando previdência acima desse valor. Quem ganha até os 6.400, ganha 6.000, ganha 3, ganha 2 de aposentadoria, quando se aposenta, para de pagar. No caso da reforma da Previdência, acho que é o artigo 9 da reforma da Previdência, que era uma emenda constitucional, a emenda 103, dá prazo para os municípios criarem um regime de previdência complementar e impede os municípios que não têm criar seus fundos próprios como o nosso. O que é o regime de previdência complementar? Todo servidor público que entrar a partir de agora no serviço público municipal, estadual, federal, ele vai obrigatoriamente pagar para 2 fundos. Ele vai pagar para o fundo nosso que nós temos e para esse previdência complementar, que é uma previdência privada. Mas ele vai pagar toda vez que o salário dele for acima do teto do INSS. Aquela regra que eu contei antes já não vai mais existir. Então, assim, do fundo de previdência do município de Farroupilha, os novos servidores vão tirar só até o teto, R$ 6.400. Se ele é, por exemplo, um procurador, um auditor fiscal, um médico, que ganha um salário maior... Um secretário municipal... Não, o secretário contribui para o INSS. Contribui. Mas, por exemplo, são esses cargos que ganham mais que o teto, eles vão poder continuar se aposentando ganhando mais que o teto de 6.400? Vão. Mas eles vão ter que pagar para esse outro regime de previdência complementar. E se eles ganham, por exemplo, 7.000 de aposentadoria, 6.400 vai sair daqui do fundo de previdência atual e o restante vai sair daquele outro fundo que ele vai ter pago durante a vida lá. Mas é facultativo ao servidor aderir ao regime complementar? Aos novos servidores ele é compulsório, não tem escolha. Passou do teto limite, sim, é obrigatório. Todo mundo vai ter que ter. Os atuais, por exemplo, que nem eu, que estou desde 2002... é facultativo, tu entra se tu quer. Eu, por exemplo, vou continuar do jeito que estou. Não vou ir para esse porque eu não vou atingir o teto. Entendeu? Então não faz sentido eu ir para um outro, eu sou professor, não vou chegar a ganhar mais que 6.400 de aposentadoria, então não faz sentido eu pagar aquele outro. Bom, esse regime de previdência complementar, ele já existe no governo federal, já existe outras possibilidades do Brasil, e agora ele vai se tornar uma realidade obrigatória para todos os estados e municípios. Então, na prática, o que vai acontecer? Nós vamos ter 2 sistemas. Um que é o regime próprio de previdência social, que é o nosso, que já existe desde 1990, e um regime de previdência complementar.
obrigatório para os novos servidores e facultativo para os que estão. Toda vez que eu tiver um salário de aposentadoria maior que o teto do INSS, vale a pena entrar nesse regime aqui e contribuir para esse regime, porque do fundo de previdência nosso só vou tirar até o teto. Esse projeto ele tem prazo para ser aprovado até novembro, porque a reforma da Previdência deu 2 anos. Como ela foi aprovada em 2019, novembro de 21 dá 2 anos. Nós temos uma esperança, e acho que vai ser aprovado tranquilamente pelos vereadores, talvez com uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali, mas nós temos uma pressa de aprovar isso, porque o problema não é criar e aprovar a lei que institui o regime de previdência complementar. O difícil é as regulamentações posteriores. Como a previdência complementar ela é administrada por uma empresa privada, não pelo município, nós vamos ter que discutir com o município, o Conselho de Previdência, o sindicato e o município vão ter que discutir quais as características dessa empresa, se vai ser um processo licitatório, como é que vai ser esse processo licitatório. A empresa, vou imaginar, o banco X vai ganhar isso, né? Vão abrir uma licitação, vai ter 3, 4 bancos lá inscritos. Esse banco ele vai fazer algumas propostas de rentabilidade desse dinheiro. Então isso nós vamos ter que ver também, a liquidez desse banco, a transparência desse banco, como é que a segurança, porque enfim é o dinheiro da aposentadoria das pessoas, né? Então o maior problema deste projeto não é o projeto em si, porque o prefeito, ano passado nós tínhamos 4 candidatos a prefeito, qualquer um deles que ganhasse ia ter que fazer isso. Então não é criar o regime de previdência complementar. São as regulamentações posteriores e a escolha da empresa que vai administrar esse dinheiro. E isso é um trabalho complexo que vai demandar tempo. Então a gente não quer que a Câmara de Vereadores aprove esse projeto lá em outubro. Porque toque de caixa. Porque em novembro as coisas têm que estar funcionando. Então, aprovar agora, em abril... Quanto antes a Câmara aprovar, claro, melhor. dá tempo do município ver, o Conselho de Previdência discutir, nós discutirmos. Então, todos esses processos de discussão são extremamente importantes porque esse regime vai ser aprovado agora, e vai levar lá 15, 20 anos para as pessoas começarem a se aposentar. Eu não vou estar mais no sindicato. O Fabiano não vai ser mais prefeito. Esses vereadores não vão estar mais aí. O secretário Plínio não vai estar mais aí. Mas as pessoas vão estar se aposentando com decisões que nós tomamos agora. Então demanda um tempo, é um projeto que norteará todo o futuro, né? Todo o futuro. Então a tendência a partir de agora é, com a criação desse regime de previdência complementar, que é o projeto número 15, que todos os novos servidores que forem ganhar acima do teto se aposentem retirando dinheiro desse fundo de previdência complementar, não do nosso fundo que existe hoje. Então por isso que é extremamente delicado as decisões que nós vamos tomar a partir da aprovação, porque vai tratar do dinheiro das pessoas e da vida futura das pessoas, né? Mas não tem outro caminho. Não, tem que ter, não tem opção. Está na reforma da Previdência, é texto constitucional agora, então todos os prefeitos têm que aprovar. E a delicadeza não, o cuidado está não em aprovar ou não o regime de previdência complementar. O cuidado está nas regulamentações posteriores e na escolha das empresas, dos fundos que nós vamos investir o dinheiro dos servidores. É ali que está o cuidado. O projeto aqui que o governo municipal fez, o Ministério da Economia, a Secretaria de Previdência, montou um projeto modelo para o país, para os municípios seguirem, para os estados seguirem, com uma certa segurança jurídica. O município de Farroupilha o governo municipal usou aquele modelo em 90% dele, caminha numa área de segurança jurídica, digamos assim, mudou uma que outra coisa que é da nossa realidade aqui, algumas até pedido do sindicato, e então assim, a gente sente que há uma certa segurança na escritura do projeto, no projeto que está tramitando na Câmara. O que nós temos que discutir agora é as questões posteriores ao projeto. Claro. Até porque vem uma outra etapa com a busca de quem vai gerir esse fundo complementar de previdência. É um fundo particular, em outras palavras, né? Como se fosse uma previdência privada, que as pessoas vão colocando dinheiro, esse dinheiro vai ter que ter uma rentabilidade segura. Ele é de modalidade de contribuição individual. Por exemplo, hoje a previdência é o quê? Ela é como se fosse assim, né? Os que estão na base depositam dinheiro aqui para pagar os que estão em cima. Os que estão em cima um dia tiveram na base, agora estão recebendo. No regime de previdência complementar, a contribuição é individual. O que eu colocar lá, eu vou tirar quando me aposentar. Então, eu não vou estar pagando para ti ou pagando para outro. Então, tudo bem, essa é a lógica, essa é a regra. Mas como que a gente vai fazer isso? Quais são os cálculos? Quantas pessoas na carreira do município de Farroupilha vão entrar nesse fundo e vão ganhar acima do teto? Por quanto tempo elas vão contribuir? Quanto vão contribuir? Como é que... Ali é que o trabalho acontece. Agora, o projeto 15 que está tramitando, ele é um projeto tecnicamente organizado, baseado no que
o Ministério da Economia, o governo federal colocou de modelo para os municípios, tem que ser aprovada logo e não tem muita discussão. Agora, não tem muito cuidado, né? Porque está organizado. Agora, daqui para frente é que nós temos que cuidar. Que pontos o sindicato sugeriu ao executivo para alterações nesse projeto? Havia no projeto um ponto bastante interessante, que a cada 90 dias o município teria que informar aos segurados, por exemplo, eu e tu estamos nesse regime de previdência complementar. Vamos imaginar que houve ali uma falta de repasse de recursos ou uma não aplicação ou um não pagamento de alguma coisa. Então, a cada 90 dias, a entidade devia informar os segurados, ou seja, todas as pessoas que estão nesse regime de previdência, que houve essa questão. E nós achamos que 90 dias é muito tempo. 30 dias? Porque daí o que a gente pensou assim, porque a gente não está tratando de 100 reais, a gente está tratando de milhões. Então, se há uma ausência de repasse durante 90 dias, e a gente está tratando de cada mês repassar ali 1 milhão, o estrago pode ser são 3 muito milhões. grande. Né? E depois para cobrir isso. Então, a gente solicitou ao município que diminuísse esse prazo para 30 dias. O município aceitou. Porque aquilo que eu disse para o prefeito, para o vice-prefeito, para o secretário Plínio. Hoje é o Fabiano, o Jonas, o Diego, o Plínio, a Beatriz, os vereadores que estão aqui discutindo isso. Daqui 4, 5 anos não somos mais nós. Então, assim, a gente tem que olhar que tem que ser algo que seja seguro para daqui 5, 10, 15, 20 anos, que foi o que não aconteceu lá nos anos 90, quando criaram o nosso Fundo de Previdência, que isso está no projeto 14, que a gente vai falar depois. Então, a gente tem que ter uma certa segurança e pensar assim, a gente está trabalhando para não dar errado, mas e se der? Se der algum problema, então a gente tem que se segurar. Então, se as pessoas vão contribuir individualmente, colocar o seu dinheiro ali, nada mais justo que a cada 30 dias seja dado um feedback de o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Essa foi uma das sugestões. Uma prestação de contas, um relatório, é isso. Então, 90 dias era muito tempo, eles aceitaram. Sim. Tem alguma situação particular ali de excedência de funcionários que a gente fez umas sugestões também, e algumas foram aceitas, outras não. Mas, enfim, a gente tem discutido isso com o governo. Mas a nossa posição enquanto Conselho de Previdência, enquanto sindicato, é muito mais no seguinte sentido. Vamos aprovar, não atropelado, nada, né, discutindo, mas vamos concentrar todas as energias depois, na regulamentação que vai vir depois. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta e na retomada então falaremos mais sobre o projeto de lei 014/2021 que promove ajustes nas alíquotas do cálculo atuarial do Fundo de Previdência do município, do regime de previdência do município de Farroupilha. É bastante técnico, esse é o termo. Ajustes nas alíquotas do cálculo atuarial que rege o fundo. A gente volta em seguida. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número
1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Maio é mês de Nossa Senhora de Caravaggio, então eu quero convidar você para falarmos de fé. Nos conte um pouco da sua devoção a Caravaggio, das suas idas ao santuário, talvez de graças alcançadas e por que você tem fé em Nossa Senhora de Caravaggio. Você vai gravar um vídeo no próprio celular, com o celular deitado, de até 2 minutos e depois você vai enviar para este número que está aparecendo aqui no vídeo e você terá o seu depoimento, o seu testemunho de fé na série de reportagens Minha Fé em Caravaggio, produzida pela nossa TV Serra Farroupilha. Nos ajude, vamos falar de fé, de espiritualidade e de devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Big Fer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Já estamos de volta na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro Farroupilha. A região NET Claro Farroupilha tem a TV Serra chegando até você, ou então pelas redes sociais, Facebook TV Serra Farroupilha, ou a nossa página ainda, o nosso canal no YouTube. Vá lá, siga a gente, acompanha a gente, fica conosco.
É nosso convidado hoje o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes. Nós estamos falando sobre as alterações na Previdência do município de Farroupilha, o regime de previdência para os servidores do município de Farroupilha. É importante deixar bem claro, né? O professor Diego já clarificou isso, mas temos dois projetos. O que cria o regime de previdência complementar do município, que é uma obrigação que o município tem que fazer, seguindo uma determinação de legislação federal. Mas o município tem dois projetos na Câmara de Vereadores e agora nós vamos entrar no projeto 014/2021, que promove ajustes, alinhamentos nas alíquotas do cálculo atuarial do Fundo de Previdência do município de Farroupilha. A gente tem ouvido a atual administração também externar a preocupação com o aumento das alíquotas. O próprio vice-prefeito disse aqui na TV Serra de que já há um rombo, um déficit no fundo, não financeiro, mas o fundo teria que ter, o Fundo de Previdência do município teria que ter cerca de 300, um pouquinho mais de 380 milhões de reais. Não significa que no momento ele esteja deficitário, que ele esteja zerado, mas ele tem a menor do que deveria ter. Diego, explica para nós essa questão, porque como você disse, esse projeto é mais uma organização interna do município de Farroupilha. Né? Isso, esse projeto não tem a ver com a reforma da Previdência, que foi o que aconteceu antes que eu estava falando do outro projeto. Mera semelhança, estaremos os dois juntos na Câmara. Isso é. Até 1988, os municípios e os estados tinham os seus servidores ligados ao INSS, contribuindo lá. A partir da Constituição de 88, foi permitido aos estados e municípios criarem seus fundos próprios, seus regimes próprios de previdência, que eu falei no início. Então, desde 1990, nós temos um regime próprio de previdência social aqui. Então, todos os funcionários que entraram concursados a partir de 1990, ao invés de pagar para o INSS, começaram a pagar para esse fundo de previdência nosso próprio. As alíquotas que o funcionário começou a pagar em 90 foi 8% sobre o salário. E a prefeitura, que era o patrão, 10%. O problema é que começou errado lá, que não foi feito um cálculo atuarial, que chama, correto, vendo a quantidade de pessoas, a quantidade de vida contributiva dessas pessoas. As projeções de aposentadorias para o futuro, para ver se esses 8%, esses 10% davam conta. Eram suficientes. Aí foram feitos concursos, 92, 96, 2002, as pessoas foram entrando, né? E o município foi crescendo, foi precisando de mais professor, de mais merendeira, de mais gente. Cada uma dessas pessoas que entra no município, ela entra às vezes tendo já contribuído antes, tendo trabalhado antes no INSS, pago em algum lugar. Então ela tem uma vida fora. E ao longo dos anos, o município não foi buscando este dinheiro que essa pessoa tem fora. Por exemplo, eu trabalhei a vida toda numa empresa privada e agora aos 40 anos fiz concurso público e estou aqui dando aula. Então eu vou me aposentar pelo nosso fundo daqui, certo? Mas eu tenho pago do INSS lá, muitos anos. Eu tenho um histórico. Um histórico. O que o município pode fazer? Ir lá e pegar esse dinheiro, que chama compensação previdenciária. É possível resgatar? É possível o município de Farroupilha resgatar de gente que tem compensação previdenciária em contribuição previdenciária em outro município, em outro estado, no estado, ou na União, ou na iniciativa privada. Então, qualquer funcionário que entrou no município de Farroupilha e que pagou a INSS ou a aposentadoria em outro lugar e fica aqui agora, o município pode ir lá e pegar esse dinheiro. Claro, tem um procedimento técnico, jurídico legal para fazer. E o município tem que pegar esse valor em torno de 45 milhões a buscar, que o município de Farroupilha deixou de buscar. Então, tu tem lá no início um fundo que foi criado sem o devido cálculo. Ao longo do tempo, 45 milhões que estão fora. Dois cenários. Duas situações. O terceiro cenário. E ao longo do tempo, de 1990 até 2005, todos os prefeitos fizeram uma má gestão dos recursos da Previdência, ou investindo em fundos que não deram rentabilidade, ou usando o dinheiro para fazer obras públicas, ou não contribuindo o que devia contribuir, ou aprovando leis que davam algum tipo de desarranjo ali nos recursos. Então isso foi se somando déficits, problemas de recursos causados pelo nosso patrão, que é a prefeitura. Então, desde 1990 até hoje, todos os funcionários, todos os meses, pagaram a Previdência.
A prefeitura não. E aí, de 90 a 2005, geraram déficits. Do funcionário foi descontado o valor. Normal. Agora, a prefeitura, enquanto patrão, não cumpriu a sua regra de forma correta. Então, de 90 a 2005, são 15 anos. Isso gerou um grande déficit. E aí, por causa disso, na iniciativa privada, como é que acontece? O funcionário paga um pouco para o INSS e o patrão outro, certo? Na prefeitura de Farroupilha é a mesma coisa. O funcionário paga um pouco e a prefeitura paga outro. Acontece que como a prefeitura criou aqueles déficits, aqueles passivos de dívidas, o funcionário paga um pouco, a prefeitura paga outra, e a prefeitura paga uma segunda vez para tentar pagar o déficit passado. Um segundo percentual. Isso, e é esse o projeto que está em tramitação. Desde 2005 vem se pagando essa terceira vez, uma nossa, uma da prefeitura e a segunda da prefeitura, essa que a gente chama de alíquota especial para pagar o déficit, desde 2005. Começou lá com 3,60 alguma coisa, passou para 6, para 12, está em 18,50 e agora o projeto 21. 14 que está tramitando na casa diz que a prefeitura, a partir de 2023, ela vai descontar da seguinte maneira: nós, funcionários, a parte da prefeitura normal, e ela vai descontar mais 26% do total da folha, não é pouco, para pagar o déficit. Depois, em 2020... Para recompor o volume financeiro. Isso, que ela deixou de pagar, né? Que ela fez problema. E depois, em 2024, é 39%, em 2025, 38%, e de 2026 a 2055, é 37%. Então, a prefeitura de Farroupilha, por causa de um problema que aconteceu durante 15 anos, a prefeitura de Farroupilha vai de 2005 até 2055 pagando. Então, se nós tivéssemos feito tudo certinho desde o início, não precisaria fazer isso. Só que assim, deixar bem claro para a população, esse é um problema de não contribuição ou de uso equivocado dos recursos por parte do patrão, que é a prefeitura. Os funcionários pagaram sempre em dia as suas partes. E detalhe, né, aqui importante lembrar, que os funcionários começaram pagando 8%, lá em 90. Hoje nós já estamos pagando 14% também para ajudar a pagar os déficits, que não foi nós que criamos. Então, a gente não reclama muito, a gente não fala muito, mas nós estamos pagando 14% hoje porque tem déficit no nosso fundo, que não foi nós que criamos. Mas a gente paga quieto porque quer se aposentar. Todo mundo quer se aposentar. E a gente entende que a situação, né, alguém vai ter que ajudar a pagar isso aí, nós estamos ajudando a pagar. Então, esse projeto 14, ele altera as alíquotas de contribuição da prefeitura, que é o patrão, mas é as alíquotas especiais, que é a terceira alíquota que serve para pagar o déficit lá de trás. Então, da onde que surgiu, Leandro, assim, ó, que agora é 26%, depois é 39%, depois é 38%. Não é o Fabiano, prefeito, ou o Diego que disse que vai ser isso. Existe um cálculo, que tu falou bem, que é o cálculo atuarial. O cálculo atuarial é uma empresa técnica terceira contratada que os municípios, especializada no assunto, que ela não faz só para o município de Farroupilha, faz para centenas de municípios no país, e eles levam em conta muita coisa. A quantidade de servidores que estão contribuindo, a quantidade de servidores que vão se aposentar, que estão prestes a se aposentar ou que já se aposentaram, a quantidade que é homem, a quantidade que é mulher, a quantidade de pensionista, a quantidade de tempo de contribuição que a pessoa tem fora, se já trabalhou num outro município, ou no estado, ou no INSS, a quantidade de dívida que o município tem conosco, né? Por exemplo, se eu entrei ganhando R$1.000, qual é a perspectiva de me aposentar ganhando 1.000 ou vou me aposentar ganhando 4? Então, né, a contribuição ao longo do tempo tem um cálculo muito complicado que tem que ter uma reserva matemática de dinheiro para benefícios a serem concedidos. Então, eu não sei fazer esse cálculo e quem sabe fazer é o técnico responsável. Então, essas alíquotas de 26, 39, 38, que vão até 2055, é uma empresa que fez. E detalhe, esse projeto 14 está sendo aprovado esse ano, dizendo que ano que vem é 26%, em 2023 é 26%, a alíquota especial, em 2024 é 39%, e até 2025 e 55 é 37%. Mas essas alíquotas, esses percentuais podem mudar, porque todo ano tem que ser feito um cálculo atuarial. Para cima ou para baixo? Todo ano tem que ser feito um cálculo atuarial. Vai entrar... Então, se está ruim, pode ficar pior ainda. Para o município. A tendência não é ficar bom, né? Porque o que acontece? Nós temos mais pessoas que vão se aposentando, a gente não está vendo uma política de fazer concurso público para botar a gente na base, né? Os concursos estão suspensos até 31 de dezembro desse ano. O município não fez, de novo é o município que não fez, tá? Não é nós.
tem que fazer um recadastro anual dos funcionários. O que é o recadastro anual dos funcionários? Como se faz a prova de vida do INSS. Eu tenho que saber, por exemplo, se os funcionários casaram ou não, se têm filhos ou não, porque o cônjuge e os filhos são dependentes pensionistas, né, caso venha a falecer. Eu tenho que saber se essa pessoa tem tempo de contribuição fora da prefeitura, que eu tenho que ir buscar. Eu tenho que saber, por exemplo, se a pessoa é professor, se a pessoa não é. Esse cadastro a prefeitura não tem pronto. Já faz tempo que ela não faz o recadastro. O compromisso do governo é até o fim do ano fazer. A promessa foi dada pelo secretário Plínio. E nós temos cobrado muito isso do governo, porque assim, essas alíquotas aqui, elas podem, inclusive, ano que vem, ter um outro projeto para alterar. Porque com o cadastro, pode ser que altere. Por exemplo, eu vou inventar uma coisa, né? Tem lá um funcionário que tem 5 anos de prefeitura e tem lá 35 anos de idade, mas ele pode ter mais 15 anos de contribuição fora, e a prefeitura não tem essa informação. E daí, ao buscar esse dinheiro lá, do outro lugar que ele pagou, pode mudar o cálculo aqui também. Pode mexer no percentual. É isso. Eu posso ter uma pessoa, um servidor, por exemplo, que no cálculo atuarial ia considerar que ele ia se aposentar aos 65 com um salário, sei lá, de R$4.000. Mas, lamentavelmente, a pessoa falece hoje. E daí fica o dependente. O dependente não vai, a mulher, o esposo, enfim, né, o companheiro, a companheira, eles não vão ficar com o salário que o cara ganharia lá aos 65 de R$4.000, vão ficar com a pensão de agora. Isso muda o cálculo. Tudo muda o cálculo. Sim. Então, assim, a realidade hoje, com dados não tão transparentes, porque não tem um recadastro, são essas alíquotas. Começa em 2023. 26%, depois em 2024, 23, 26%, 2024, 39%, 2025, 38%, 2026 até 2055, 37%. Olha o período longo, gente. Isso é uma dívida e tanto, né? Só que essa é só a especial, né? Tem todo mês a normal que o município tem que pagar, que é 14,40%. A tarefa, enfim, o legal do mês. É isso, e nós também, funcionários, 14%. Então, até lá vai ser 14% cada funcionário, 14,40% a prefeitura, que é o normal do mês, e mais essas especiais que a gente falou até agora. Esse percentual é sobre a folha do mês, é isso? Sim, essa especial? Sim, exato, é sobre o total de uma reserva matemática de benefícios a conceder, né? Que é o cálculo atuarial que faz. Então, a gente tem que imaginar que as pessoas vão se aposentar nessa realidade. É importante colocar também, eu não tenho talvez os números atuais, mas enfim, a estimativa, as últimas informações que eu tenho, que foram repassadas pelo vice-prefeito, é de que o fundo de previdência do município tem hoje em torno de 250 milhões de reais ali depositados, mas que faltaria 386, 387 milhões de reais. Então, tem dinheiro no fundo ainda, mas chegaria um momento em que zeraria isso, né? Porque as pessoas vão se aposentar, não tem... O fundo vai ser mais consumido. As pessoas vão tirar o dinheiro de lá, porque elas pagaram para aquele dinheiro estar lá. Tem direito adquirido. E isso, a prefeitura não está repondo funcionários concursados aqui para botar mais dinheiro no fundo, e além disso tem esse déficit, né? Então, tu veja que não é fácil a situação. E só que, né, como é que eu vou dizer assim? Gestão pública é uma coisa complexa. Problemas estruturais de 1990 a 2005, nós vamos terminar, talvez, de resolvê-los em 2055. Nem sei se eu vou estar vivo até lá. Eu não sei se resolve até lá, hein? Porque daqui a pouco ajusta daqui, ajusta de lá, vai adiante de novo, porque vai ter um impacto muito grande, não restam dúvidas, é um impacto muito grande em cima das finanças do município de Farroupilha, né? Se ganhou, não sei, entre aspas, no passado, mas agora vai ter que cortar fundo na carne, hein? A gente entende que, de repente, eram outros tempos, tinha menos transparência, tudo isso a gente entende. Mas foram gestões equivocadas que geraram isso. Como disse o vereador Marcelo Brollo na Câmara segunda-feira, se não houvesse essa alíquota especial, por exemplo, poderia ser uma creche, poderia ser um asfalto, poderia ser um saneamento básico, poderia ser um monte de coisa. Né? Só que, né, o funcionário não tem culpa. E a população também não. Agora alguém tem que botar esse dinheiro que foi tirado de lá. Há uma estimativa de quando o fundo poderia ficar deficitário? Tem alguma estimativa? Na verdade, o nosso fundo nunca seria deficitário se de 90 a 2005 tivesse sido feito as coisas certas. Mas no cenário que está agora, tem um recurso lá, mas ele poderia, se nada for feito, teria um ano que ele chegaria no 0 a 0? É muito pouco provável, né? Porque quando o fundo é público, como o nosso aqui, o município sempre vai ter que aportar recurso, né? E daí os funcionários que estão concursados estão contribuindo para esse fundo. Então, em tese, aumentaria a alíquota nossa, a alíquota do município normal para ir cobrindo. Então, em tese, o nosso fundo ele é superavitário.
se faz hoje esses projetos como o 14 das alíquotas especiais só para pagar dívidas passadas, né? Passadas, sim. Bom, professor Diego, mais algo que gostaria de acrescentar? De uma forma geral também, qual é o posicionamento do Sismuf com relação a esses dois projetos que estão em tramitação e em discussão na Câmara? O de Previdência Complementar a gente quer que aprove logo para a gente poder discutir depois as partes que são posteriores, contratação da empresa e uma série de regulamentações. O projeto 15. O projeto 14, na verdade, que trata das alíquotas especiais, a gente tem um cuidado muito grande, porque assim... eu falei isso na Câmara de Vereadores, a gente já falou isso para o prefeito, a gente está aprovando um projeto com catarata nos olhos, né? Porque assim, não tem um recadastro, né? Então essas alíquotas aqui e o próprio cálculo atuarial feito... É no escuro. Não é na sombra, né? Porque a gente sabe as pessoas que estão hoje, né? A gente não sabe a realidade dessas pessoas. Entrou gente nova no município, tem gente que não... de repente tem gente que faleceu, precisa fazer o recadastro. Aprovar isso aqui? Óbvio que sim, para ajudar a pagar o déficit, mas precisa fazer o recadastro desses servidores para a gente ter uma noção da base contributiva desses servidores. Esse tempo veio uma servidora lá, pensando em se aposentar ainda daqui 3, 4 anos, quando a gente começou a analisar a vida funcional dela fora da prefeitura, ela já pode se aposentar esse ano. Sim. Mas pelo cálculo, pela lógica da prefeitura, era só daqui 3, 4 anos. Mas quando a gente começa a analisar outros papéis que ela tem fora, já dá para se aposentar esse ano. Por que a prefeitura acha que ela só vai se aposentar daqui 3, 4 anos? Porque a prefeitura só tem a informação da vida dela no município, não é de fora. Tem que buscar não há essa conexão. Tem que fazer. Sim. E o próprio controle interno do município, numa auditoria feita em 2019, apontou isso. Então, 2020 não foi feito, 2021 ainda não foi feito. A gente espera que o governo cumpra a palavra e em 2021 faça esse recadastro dos servidores. Porque vai ser o raio-x da realidade. Sim, vai dar uma realidade muito mais aproximada e de repente essas alíquotas aqui venham a ser mudadas no ano que vem. Ou já. Para cima ou para baixo, né? Isso aí. Professor Diego, presidente do Sismuf, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Estamos sempre à disposição. Uma hora vamos voltar, vamos conversar sobre o impacto. Eu quero muito trabalhar essa pauta também. Ainda ela não foge do nosso radar, que é a questão da pandemia também, colégios voltando. Eu sei que é um assunto muito difícil, está muito complicado. Conversaremos. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Obrigado. Professor Diego Tormes, presidente do Sismuf, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Eu sei que o assunto é bem técnico, é revestido de números, de percentuais, mas enfim, é o que está aí. Vejam bem, lá no passado nós tivemos gestores, eu não estou dizendo gestores, ou melhor, prefeitos que não cumpriram com a sua obrigação, não depositaram, e agora, o corte, olhem a palavra, hein? Eu vou ser duro e direto. O corte na carne vai ser profundo e vai sangrar, infelizmente. A gente volta na próxima edição, amanhã, com mais uma edição da Entrevista do Dia. Até lá, um forte abraço, voltamos a fazer o uso da nossa máscara conforme o combinado. A gente se encontra aqui na TV Serra.